E para introduzir a participação do professor Antônio Delfim Neto, vamos ouvir o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, defendendo reformas e reforçando que a ampliação de investimentos em setores estratégicos vai tornar o Brasil mais competitivo. Na hora que o capital for abundante, o Brasil tem sido até recentemente, como ele é hostil ao capital, ele tem impostos altos, ele paga mais por rentista do que por empreendedor. O que acontece é que o Brasil acabou sendo um país abundante em mão de obra. Então os salários são baixos, a produtividade é baixa, a competitividade é baixa. Se nós invertermos o quadro e trazemos muitos capitais para o Brasil, auxiliamos a acumulação de capital nas empresas e trazemos também capital de fora, com todo esse horizonte de investimentos, reindustrializar o Brasil com energia barata, logística, infraestrutura, petróleo, gás natural, setor elétrico, saneamento. Na hora que nós dispararmos essas ondas de investimento, o capital vai ficar abundante e o trabalho escasso. Então, a produtividade e o salário do trabalhador disparam, sobem fortemente. Esse é o caminho da prosperidade para todos. Em vez de termos 200 milhões de trouxas sendo explorados por 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 empresas de cabotagem, 6 distribuidoras de combustíveis, em vez de sermos isso, vai ser o contrário. Teremos centenas, milhares de empresas, vamos criar uma classe média forte de empreendedores, a prosperidade, salários mais altos, produtividade, maior competitividade dos brasileiros e um mercado de massa. Professor Delfim Neto, eu estou lembrando aqui do livro do Joelmir Betti, nosso saudoso companheiro, viu? Na prática, a teoria é outra, né? Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, mesa, bom dia, Brasil. De fato, eu acho um discurso muito interessante. É plausível, quer dizer, crível, mas o problema da sua execução é que é. Então, eu diria o seguinte, ele está correto. Só que o problema é o que fazer, como realmente transformar isso em realidade, que era o problema do nosso Joelmir, que aliás o grande Joelmir, que lutou durante a vida inteira contra os juros altos, talvez tenha sido um dos mais eficientes lutadores contra isso. O que eu digo é o seguinte, como projeto, o que o Guedes está falando está correto. Não tenho a menor dúvida. De fato, só o investimento pode nos tirar da situação em que nós estamos. Esse investimento, infelizmente, não vai poder ser feito com recursos do governo, porque, na verdade, o orçamento está completamente engessado. O governo não tem capacidade para dirigir nem 3 ou 4% da sua receita. O resto tudo está fixado praticamente pela Constituição e pelas leis que nós fomos publicando, instituindo depois, onde praticamente cada real que está na mão da União tem aplicação já definida. Quer dizer, tudo isso virou uma coisa meio fantástica, em que você tem um governo que foi administrado pelo que decidiram os constituintes há 35 anos atrás. Porque eu estava lá, nós éramos oniscientes e onipotentes. E, portanto, podíamos dizer para os futuros presidentes eleitos, vocês não sabem administrar, por isso nós estamos dando a receita. E essa receita, infelizmente, foi que nos levou a isso que está aí. O Guedes tem toda a razão, nós vamos ter que voltar a investimentos, provavelmente com o setor privado, mas temos que trabalhar também para que haja uma redução das despesas do governo, principalmente as despesas com o salário, e que abram espaço para que ele, governo, também participe com o esforço de investimento. O governo hoje praticamente investe 0,3% do PIB. Ou seja, é nada. Nos tempos em que o Brasil crescia, você investia 6, 7, 8% do PIB, dos quais
5% eram governo. Então, tá tudo em ordem. Eu acho que o programa é um programa razoável. A questão é como vamos realizá-lo, com a confusão política em que acabamos instituindo. Bom dia, professor. Bom dia, Cláudio. Vai exigir isso um papel central ali, talvez, certamente, né, do Congresso Nacional. E o Congresso vem demonstrando assim, meu Deus do céu, né? Eles pioram qualquer projeto que chegue lá para até que um parlamentar apresente, ou de origem do Poder Executivo, né? No sentido de ajudar a tirar o país dessa encalacrada, né? Esse Congresso está mesmo à altura do momento que o país vive, professor? Deixa eu dizer, Cláudio, eu acho que essa é uma forma de colocar o problema que a gente precisa... O que está faltando, Cláudio? Esse mesmo Congresso, ou um pouco diferente, sobre o mesmo controle do Rodrigo Maia, no governo Temer, ajudou a fazer as reformas mais incríveis. A reforma trabalhista, a lei do teto, que é a âncora de tudo isso e que as pessoas querem destruir. A verdade é a seguinte, houve uma descoordenação, uma enorme descoordenação entre o executivo, o legislativo e a interferência fantástica do judiciário sobre qualquer coisa. Quer dizer, não tem... Hoje, qualquer juiz de primeira instância decide congelar preço, faz o que quiser. Então você tem o quê? Você tem uma confusão administrativa. Já existia antes. No governo Temer ela foi reduzida, mas no governo Bolsonaro ela cresceu de uma maneira assustadora. O presidente agora está fazendo o que deveria ter feito em novembro de 2018. De 2018. Para construir uma maioria no Congresso. Cláudio, não tem solução. No regime que nós vivemos, se você não tiver uma coordenação republicana entre o Congresso e o Executivo, nada acontece. Eu acho o seguinte, tudo o que nos aconteceu foi porque, infelizmente, o presidente Bolsonaro iniciou o governo com uma ideia inteiramente falsa. A ideia de que ele tinha recebido o poder absoluto da sociedade, a ponto de chegar a dizer agora, eu sou a Constituição. Então, isso criou uma dificuldade muito grande. E você também tem insistido, como eu, de que o grande problema é um ajuste do Estado. De fato, eu acabei de ouvir você dizer uma coisa correta. Uma casta de funcionários, todos eles por concurso, todos eles com carreiras muito curtas e que em 5, 6, 10 anos os levam ao 0,1% do top da distribuição de renda, se apropriaram do poder. É disso que se trata. E vem aí, né, professor, está na pauta da Câmara um projeto encampado pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha, de criação de um novo Tribunal Regional Federal, ali em Minas Gerais, que é o estado do presidente do STJ. Quer dizer, se em meio a essa crise aqui não há bom senso, imagine fora dela então, né, professor? Não, deixa eu lhe dizer, eu sempre apoio as coisas que vão aumentar a produtividade da justiça. Se isso realmente... nós podemos discutir se é o momento ou não é o momento. Creio que hoje não é o momento de fazer nenhum investimento. Para ser honesto, a justiça no Brasil custa quase 2% do PIB. É enorme a diferença entre o custo dessa justiça e o custo de outros países, como por Alemanha, como qualquer país. Então, é momento realmente de ficar onde nós estamos, tentar ampliar
a produtividade da justiça, tentar equipá-la tecnicamente com todos os benefícios produzidos pela nova tecnologia de comunicação. Então, me parece o seguinte, essa não é uma prioridade nesse momento. Nesse momento, a prioridade era produzir investimentos em setores específicos. Por exemplo, saneamento básico. A pandemia que nós estamos vivendo vai matar muito mais gente por nós não termos cuidado do saneamento básico. E não se cuidou porque está na mão dos estados, fizeram cartéis, fazem contratos e não cumprem. E não adianta. Os tribunais de conta dos estados são absolutamente incapazes, são coniventes, aliás, com esse processo, muitos dos quais, aliás, são tribunais de contas prestando contas à justiça. De forma que sim, a reforma do Estado, a reforma dos mecanismos administrativos do Estado é uma prioridade, essa sim é a prioridade maior. Professor, uma boa semana, até quarta-feira, hein? Uma boa semana para os senhores e até quarta, se Deus quiser.